Opa, fala aí, a recomendação de hoje é um manhwa do jeito que vocês gostam. Em uma escola de pessoas arrogantes, os alunos e alunas aprenderam que não se deve menosprezar ninguém, porque uma hora ele pode ser reencarnado como comedor de figurantes e você vai virar o jantar. Essa é a história de Minato, que quebrou o sistema da escola e o garoto tá dando cu também. Tudo começou na pequena cidade de Tóquio em 1970, no dia que a cidade não resistiu à força dos Exódios e seria completamente aniquilada. Nesse dia, o mago que trouxe a magia para o mundo, o mago Ishikami Akitsumi, defendeu a cidade contra os Exódios. Desde o surgimento inexplicável da calamidade no mundo, as criaturas destruíram tudo pela frente. As armas humanas não faziam nenhum efeito e a magia foi descoberta como a única forma de enfrentar a calamidade. Ishikami foi o primeiro e mais poderoso mago que surgiu e por isso, quando os demônios colocaram pressão de verdade, toda a responsabilidade de salvar o mundo, a terra, ficou nas costas dele. O deus demônio, usando todo o seu poder, o mago não teria chances, principalmente se o deus dos demônios tem umas pistolas desse jeito aí. A única forma de vencer seria ir além do seu limite, criando o máximo de círculos mágicos que era possível. Ele fez o ataque mais poderoso, que arregaçou foi tudo, a cidade, as pessoas e o deus dos peitos demoníacos junto. Mas a que custo? Toda sua mana e vitalidade se esgotou e com isso, sim, ele morreu como uma lenda. Mas e aí, valeu a pena salvar a humanidade? Não. A alma saiu do corpo, é porque morreu, mas ao contrário de acontecer, sei lá o que acontece depois do fim, a alma do mago lendário foi levado pro corpo de nosso protagonista, Kusanagi Minato. O moleque que capotou o Corsa ficou em coma por um tempo. Os médicos ficaram espantados porque do dia pro outro o corpo dele foi completamente curado como se fosse um milagre. Milagre sim, pô. O milagre do meu corpo foi roubado por outra pessoa. O doido é que o prota pergunta pros médicos se o poder mágico dele está esgotado. Aí os dois pensaram que o moleque ficou maluco, ficou louco, talvez uma sequela do acidente, perguntam se ele sabe o próprio nome e que ano eles estão. A resposta do moleque é que ele é Ishikami Minato e está em 1970. Ué? O doutor explica pro garoto que o nome dele é Kusanagi Minato e estão em 2022. Por causa da cara de dúvida do garoto, o médico e a enfermeira começam a duvidar se ele acredita nisso mesmo e eles contam sobre a calamidade que acabou há 50 anos atrás. Até sobram alguns monstros por aí, mas os tempos são de paz. O doutor conta que Ishikami morreu naquele dia. 50 anos atrás ele se sacrificou para salvar o planeta. Então o doutor deixa claro pro prota, ele não é Ishikami Minato. Deve ser alguma confusão mental, e o prota se liga que se ele morreu há 50 anos atrás, deve ter reencarnado agora, 50 anos depois, no corpo desse garoto aqui, Kusanagi. Reencarnado não, o Arthurzinho foi reencarnado no corpo dele, um bebê. Quando se pega um corpo de um adulto que já tinha dono, isso aí é furto, é reenfurtação. Talvez. Um miserável, é um miserável. O médico teve a capacidade de dar alta pro adolescente que achava que é o herói da humanidade de 50 anos atrás. Voltando pra casa, Ishikami vê que o garoto mora sozinho. Seus pais morreram quando ele era uma criança e os pais adotivos o expulsaram de casa. Então ele cresceu em um internato e agora mais velho ele mora sozinho e vive com a herança de seus pais biológicos. Se existe um propósito pra ele ter reencarnado, ele não sabe, mas diz que vai aproveitar. E o telefone do moleque de repente toca. Quem tá ligando é o Tadano-kun. Como o prota não tem interesse nesses assuntos, ele não atende, joga o telefone pra lá. Aí o cara vai lá e me manda mensagem falando que ficou sabendo que ele saiu do hospital e ele quer mais dinheiro? Ué, ele tá devendo o moleque? Não sei. No outro dia o prota foi pra escola, já que o corpo dele tem que ir pra escola, ele é um moleque adolescente. O lugar ele acha muito bom, mas as pessoas que ele viu usando magia, ele achou uma vergonha da profissão. Ninguém dos alunos parecia ser melhor em magia do que lixo. Na época dele, até um novato dos piores que tinha era melhor do que esses alunos em magia. Triste com a realidade, ele vai para a sala de aula. Enquanto ele apreciava o ambiente escolar pela primeira vez, um grupo de 3 alunos vai até ele. O prota não sabe quem são esses moleques, então ele pergunta na humildade: quem são essas 3 amebas? O valentão, ofendido com a pergunta, tenta acertar um chutão e acerta sua cadeira. Ele dá de dedo e fala que o nome dele é Tadano-kun e xinga o prota. Aí ele se lembra que essa era a pessoa que tava ligando para ele naquele dispositivo complicado lá então. Já que o moleque se lembrou, os caras ficam calmos de novo e pedem a grana como sempre, estendendo a mão. O prota vai lá achando que é um toque aqui do colega, pega na mão do maluco e cumprimenta.
tomar no cu! Só quando o figurante fica Pluto de verdade, pega o Prota pra bater se ele estiver liso, aí sim o Ishikami se liga. Kusanagi Minato sofria bullying. O Tadano ia dar na cara do Prota de nervoso. Porém nessa hora entra na sala, a famosinha da sala. Tem rosto, tem peitos, tem pernas, uma amostra. E realmente não falta nenhuma parte do corpo. O Tadano-kun fica todo envergonhado na frente da moça e diz que vai pegar a grana dele depois. E nem falar com a garota ele fala, ele só vai embora mesmo envergonhado. Esse daí é o tal do gado tímido, rapaziada. Vocês não são assim não, né? Comenta aí. Não. Um tempo depois, na sala de aula, o professor explica para os alunos sobre como os monstros apareceram ao redor do mundo e como o mago Ishikami Minato guiou a humanidade contra os monstros. O fato é que para todos o mago é uma lenda e muitos querem ser como ele no futuro, ou coisa parecida. Enquanto o professor falava e falava, o Prota morria de vergonha, porque é ele, só que 50 anos atrás. Ué? Desde que salvou a Terra há 50 anos atrás, o mundo ficou em paz, então ele se pergunta se os tempos de paz fazem magos fracos. Até então ele só viu o lado ruim, mas a paz tem seu lado bom também. O professor avisa que também que amanhã será feita a avaliação de poder mágico e ninguém pode faltar. O vacilão voltou para a sala quando o professor saiu. O cara é tão chato que o Prota teve que sair da sala para não ouvir mais a voz do maluco. Antes dele sair, o vacilão toca na ferida do dono do corpo. Fala que um órfão de merda não deve ter poder mágico e por isso foi abandonado pela família. Essa provocação o Prota não resistiu, ele disse que o cara é um arrombadinho mesmo. E o maluco ficou tão nervoso com essa resposta que usou magia de ataque dentro da sala de aula. Ele conjurou o tipo mais destrutivo, magia de fogo, e mesmo com perigo de acertar os outros alunos, ele atacou o Prota com um bolaço de fogo. Atrás do folgadão, a garota que ele gosta estava lá também e viu tudo. A bola de fogo foi direto no Ishikami, que nem se defendeu do ataque. A sala toda explode num mar de chamas. A mina que ele gosta, preocupada, diz que ele vai ter que assumir a responsabilidade se alguém tivesse machucado. Já o garoto delinquente argumenta que a culpa era do outro garoto, ele que arrumou briga, então ele não teve culpa, teve que revidar. Bom, quando o fogo some e a fumaça dissipa, o Prota estava lá inteiro, sem nenhum machucado ou cabelo queimado. E aí já bate aquela surpresa na garota popular da sala. Como que o moleque fraco estava calmo e sem feridas depois desse ataque? Os butchers aí também não entenderam nada. Um dos segurantes até faz cara feia pra ele. O Prota pensa que isso daí foi magia de nível 1, dá pra defender com qualquer tipo de barreira. Agora o que ele diz pro folgado é que ele foi tolerante demais até agora em só ouvir as provocações. Agora é hora das consequências e comer buticos. Não só um, os três trancaram de medo da situação e da aura que o Prota estava emitindo. A energia fez todos os alunos congelarem na sala e ninguém entendeu o que estava fazendo aquilo. E nem a garota, prodígio da sala, percebeu que o que estava exalando essa mana e paralisante era o Prota na frente deles. Ishikami ia fazer alguma coisa com o garoto em vingança na sala, mas é interrompido pelo professor que veio até a sala de aula saber que barulho foi esse agora. Foi segundos antes do grosso entrar, e com esse momento para pensar o Prota se acalma e diz que nada aconteceu na sala de aula e sugere que esse barulho veio do lado de fora da sala, talvez do campo de treinamento da escola. O professor aceita essa desculpa e ordena que todo mundo não saia da sala de aula, que ele vai investigar. Pelo rosto dos colegas, o mais perigoso é ficar na sala de aula. A garota popular não entendeu e nem compreendeu, nem Tadano entendeu, ficou bugado olhando pro Prota, tentando entender alguma coisa. Mais tarde depois da aula, o Prota decidiu ir até a antiga cidade próxima que está deserta por ter sido destruída por monstros no passado. O moleque é tão roubado que consegue voar usando magia e ainda com estilo. Observando, ele decide rodar toda a cidade de uma vez. Enquanto ele voava, percebeu a energia de um humano e a de um monstro próximo. Ele meteu marcha pro lugar, uma policial estava caída, pronta para virar ração de cachorros. O Prota chega a tempo de empatar a refeição dos cachorros e com magia de terra empala e derrota todos eles. O moleque fez isso sem dificuldade alguma e ao olhar para a policial que está assustada, ele percebe que ela é uma policial maga. Ele deixa para ela então um aviso para ela tomar mais cuidado da próxima vez e o moleque mete o pé mágico dali. Aos olhos da garota, ele devia ser algum tipo de grande mago secreto. Ele não mostrou seu rosto e também ela não ouviu ele dizer encantamentos, feitiços para fazer as magias. O Prota já longe dali diz que ainda bem que ele veio com o rosto coberto e como ele é um adolescente é melhor não chamar a atenção, mas o fato das pessoas serem tão fracas hoje em dia preocupa nosso jovem ladrão de corpo. A preocupação após alguns segundos vira alegria, porque isso quer dizer que o mundo dessa época ainda precisa dele. Aí o grande mago volta pra casa.
No dia seguinte, o teste que o professor havia falado ia acontecer. Esse cristal, além de mostrar as horas, consegue identificar seu atributo e medir seu poder mágico. Ele é a única coisa na Terra que consegue fazer isso. E mais uma vez, o desgosto do Prota. É possível medir o poder mágico de uma pessoa sem equipamentos, mas parece que nenhum professor sabe disso. O Prota tava de cabeça baixa, de desgosto, e a Mizuha foi lá ver ele se ele tava bem. A garota popular da sala conversar com um fracassado parece que não pode. Os fofoqueiros já não paravam de fofocar. E o incrível é que até mesmo a garota diz que essa é a primeira vez que eles se falam. Então ela se apresenta como a segunda filha da casa nobre Mizuha Yukika. E Shikami fica bestado porque ele não sabia que os magos agora eram nobres. A garota diz que ele devia saber disso. A família dela está liderando as 4 grandes casas de magos hoje em dia. Aí sim ele se ligou. Ela é do tipo patricinha arrogante e gosta de ser tratada assim. Ironicamente, o poder mágico dela também não é nada demais. Então até mesmo as famílias nobres são fracas também. O Prota fica mais decepcionado. Já que o garoto Kusanagi estava cagando dela ser uma nobre e estar falando com ele, ela acha ruim dele não estar grato, por isso fica lá, encarando ele, esperando ele começar a babar o ovo dela. E quem queria babar o ovo dela era o Tadano-kun. Por fim, o Prota pergunta logo o que ela queria com ele. A garota metida se acalma para não perder a pose, e o que ela quer é saber como que ele não se feriu com o ataque de ontem. Mas antes dela terminar de falar, o professor avisa que os testes vão começar e não é para ficar conversando no fundo da sala. Ele não pensou 2 vezes em ignorar a garota metida e foi lá para frente. Ela ao menos se contenta que os testes vão mostrar o poder mágico dele. O primeiro a fazer o teste de medição é Tadano. Ele se concentra no cristal. Sua mana é identificada como mana do atributo fogo e seu poder mágico é de mais de 8.000. É mentira! Seu poder mágico é de 1.000 pontos e essa é uma pontuação alta, coloca ele no topo da turma até agora. Ele comemora, só que 1.000 pontos é a média de poder mágico de 50 anos atrás, diz o Prota. A próxima a fazer o teste é a Mizuha. A máquina mostra que o atributo dela é de água e o poder mágico da gatinha da sala é de 2.000 pontos. Isso coloca ela no top 1 da sala e o Tadano em segundo. O gado fica todo contente de estar atrás dela. Os alunos normais babam o ovo dela e ela fica cheia de si. O Prota, ao ver que o topo só tem 2.000 pontos, fica decepcionado. E ela realmente se orgulha dessa pontuação e olha pra ele como se dissesse: esse é o poder mágico de uma nobre. É dito que o próximo a fazer o teste é o aluno Kusanagi. Os próprios alunos comentam que Kusanagi é um grande aluno nos estudos, mas seu talento pra magia é o pior da sala. Isso até fez o Tadano esquecer da humilhação do outro dia. A Mizuha estava ansiosa para se exibir como a melhor da turma pra cima dele. Na frente da máquina, o Prota se pergunta se devia esconder seus poderes ou não. Por causa dele ser fraco, os outros ficavam fazendo um pouco dele, então ele decide mostrar tudo o que tem. Colocando sua energia no cristal, a energia se espalha ao redor e nem isso era tudo o que ele tinha. Quando ele decide colocar mais energia, a luz irradiada é tão grande que além da sala sai pra cima do prédio. Os outros alunos da escola em suas salas sentem a pressão sem nem mesmo ter visto a luz. A Mizuha, que viu de perto o brilho saindo do aparelho que estava quase se quebrando com essa energia. A luz que saiu deve ter chegado até na lua, mas não chegou porque o aparelho explodiu primeiro. Todo mundo morreu! Acabou. A explosão jogou pedaços dos cristais pontudos na direção dos alunos e nem para isso o professor foi competente. O Prota mesmo conteve os pedaços que explodiu. O miserável destruiu a máquina por sobrecarga e mesmo assim nenhum dos alunos ou o próprio professor não sabia o que aconteceu. O professor também não percebeu o poder mágico dele. Segundo o próprio, a máquina estava com algum defeito e explodiu. O teste ia servir também para nivelar os grupos para a aula que será prática na próxima vez. Como não teve como ver o poder de Kusanagi, o professor pede para colocar o Kusanagi no grupo do Tadano. Tá dando pra colocar ele aí no seu grupo? O moleque fala que está tudo bem, sorrindo com malícia diz que está ótimo mesmo. O Tadano, que é outro lixo, não percebeu todas as dicas que o Prota é um monstro e ameaça o moleque mais uma vez. Mais tarde foram todos para Shibuya, a cidade abandonada. Eles vão ficar em grupos para aula prática. Segundo o professor, não tem perigo aqui, pois essa região é cuidada pela polícia mágica. O Prota logo lembra da policial que ele achou que outro dia. Naquela mesma vez ele derrotou todos os monstros da cidade, porém mesmo assim ele sente que tem outras criaturas por aqui e isso não deveria acontecer. Outro problema é que os alunos são mais fracos que o normal e nem estão focados na aula. Se alguém encontrar qualquer monstro, já era. A única pessoa focada mesmo é a Mizuha e ela está focada em descobrir alguma coisa sobre o Prota. Quando a aula começa, todos vão para trás do professor. O Tadano cerca o Prota pro acerto de contas. Onde ele colocou a mão, ele limpa para não ter risco de fraqueza ser contagiante. O motivo da raiva do Tadano era ele não merecer que a Mizuha converse com
um lixo como ele na sala de aula. Aí o Prota sacou também que além de fraco, Tadano é apaixonado na Mizuhara. Não se sabe se ele ficou com ódio dele ter descoberto ou ter dito tal Mizuhara, como se ela não fosse grande coisa. Ele ataca o Kusanagi mais uma vez, e agora com os amigos pra ajudar. Despreocupado, o Prota fala que é melhor não fazer isso. Tadano pensou que ele estava pedindo pra não ser atacado, porém Shikami avisa que o problema está atrás deles. Rapaz, ele tá sem zap. Os alunos não conseguiram sentir a presença de monstro de nível alto assim nem mesmo perto deles. Todos trancaram seus buticos e com a ameaça óbvia do ataque, os lixos mais lixos ainda jogaram logo nas costas do líder. Se ele não conseguir derrotar, todos estão mortos. O ataque de fogo de nível 1 de Tadano, à primeira vista, eles acharam que deu certo, mas a realidade é que não tá dando. O guerreiro demônio nem sentiu cócegas com o ataque. A ficha caiu e a chance de sobreviver, fugir de qualquer coisa era zero, então o medo bateu forte. O monstro deu uma pisada no chão mais forte e os dois entraram em colapso. Tadano caiu no chão primeiro e os outros depois também. O pânico de morrer até fez sair guaraná no meio das pernas. O monstro ia fazer 3/0 quando sentiu uma presença bizarra, olhou pro lado, se ligou que era aquilo. Só de olhar o Prota, o instinto do monstro dizia que ele seria trucidado de todas as formas possíveis, então o certo é correr. E Shikami, que podia ter esperado o monstro bolado ter ficado com um KDA positivo, fica na frente deles e elogia o monstro, pelo menos ele conseguiu perceber o poder mágico que está na frente dele. Ele exala mana mais do que o Goku em Dragon Ball e o demônio ativa sua magia de nível 2 forte para conseguir, de alguma forma, desesperado contra-atacar. Shikami, calmo do outro lado, apenas faz uma magia de nível 1, flecha de fogo. As duas magias se colidem, rocha é engolida pelas chamas e na sequência o demônio foi enviado de volta para o colo do Tinhoso. Até do vento da explosão, o Prota protegeu os 3 moleques que estavam tentando atacar ele agorinha. Pelo menos agora é esperado que eles percebam o quão lixos são comparados a ele, né? Enquanto Tadano e todos tremem de medo, o Prota vê que algo muito estranho está acontecendo aqui. Isso podia ser um presságio para outra calamidade pior do que 50 anos atrás, já que já começou com monstros cabulosos desde o começo. Ele se lembra o que aconteceu em sua vida passada antes dele morrer e bate uma tristeza. Mas pelo menos agora ele tem experiência dessa vez ao seu lado. Os alunos tentam entender se o que aconteceu aqui foi real e o Kusanagi ali é bugado. Pelo menos dessa vez o Tadano ficou com raiva, mas de boca fechada. De boca fechada ele é um poeta. A Mizuhara por algum motivo estava ali atrás escutando a bagaça toda. A garota estava com o grupo dela após derrotar algumas criaturas para se exibir para elas. Ela foi atrás do Prota e viu quando ele foi levado pro beco pelo Tadano. Viu os moleques colocando pilha nele quando o demônio guerreiro apareceu. E o incrível mesmo é que mesmo com medo ela ia ajudar os mijões. E quando ela correu pra lá foi bem na hora que a magia de nível 1 derrotou o demônio guerreiro de uma só vez. O garoto que ela sabe que era tímido e sem talento pra magia agora é um Sigma Alpha Shed mega bugadão. E além disso, ela não viu nenhuma conjuração de feitiço, ele só levantou a mão e dá-lhe tijolada de fogo. Ela nos diz que o rank dos monstros são medidos pela quantidade de cristais que eles têm no corpo. A besta mágica é de rank 6, um cristal. O guerreiro demônio, rank 5. O capitão demônio, rank 4. O general demônio, rank 3. O rei, obviamente, demônio, rank 2. E o deus demônio é o bagulho mais forte que existe, é o rank 1. Não duvido nada em algum momento ter o rank 0. É verdade. E ela diz isso porque para derrotar um monstro de rank 5 é preciso no mínimo magia de nível 3 pra cima. E quando o Prota mete o pé ela se esconde. Ela achou que ela tinha passado despercebida, porém Shikami fala que espionar e não dar like no vídeo é feio. Ela pergunta como ele sabia e a resposta é como não sabia. E ela ficou encarando porque ela realmente não sabia como não saber. E ele perde as esperanças e diz que eles não sentem mesmo mana de ninguém mesmo. E vai embora. Perde até a vontade de conversar sobre o assunto. Eu não estou suportando mais. Ela tenta ir atrás pra perguntar mais coisas, mas ele some. Em cima do prédio, sem ela perceber, só pra não ter que conversar mais, ele olha ao redor e usando magia detecta que tem muitas bestas demônio na região. E suspira de frustração. Até o Tadano-kun, que é o melhor dos alunos, ficou todo mijado. Pro resto deve ser muito perigoso, então ele usa sua magia pra reduzir o número de criaturas. Lá no topo do prédio, o Prota conjura uma magia de nível 2, rajada de hacks, e lança os ataques teleguiados, que até as amebas viram o ataque indo. Os tais profissionais que o professor falou que antes
iriam cuidar da área não serviram de nada, porque foi o Prota que chegou a tempo de impedir que tivessem fatalidades na turma. Um grupo quase foi de vala. Em cima do prédio ele vai vendo os ataques chegando até os alvos, um por um, e satisfeito, mas aí vão caindo um atrás do outro até que todos foram derrotados. Eita porra. Ele desce do prédio com a certeza de não ser percebido por ninguém para não chamar mais atenção do que o normal. Quando ele chega até um dos becos, o professor incompetente está analisando a criatura caída. A explicação dele era que não deveria ter nenhum tipo de besta mágica por aqui, pois os policiais mágicos garantiram isso. E além disso, todas foram derrotadas por magia não elemental, e todas com hit kill, então deve ser um mago mega cabuloso que fez isso daqui. Com certeza não é um aluno, diz o professor. Os alunos que acabaram de quase de vala reclamam com o professor por terem passado por esse perigo, e tudo que ele pode fazer é pedir desculpas por colocar eles em uma situação perigosa. E como todos estão bem, o professor fica grato com esse mago misterioso ter ajudado, e pela expressão o Prota percebeu que ele estava agradecido e gostou. O Tadano, que viu de perto, não fala nada. A Mizuhara tem certeza que o Prota é zica por ter derrotado o demônio guerreiro, mas esses ataques não elementais aí é coisa de outro mundo e não deve ter sido o Prota. Mano, esse pessoal da escola aí, além de fraco, é burro mesmo, não é possível. Os figurantes, amigos do Tadano, foram os mais espertos e falam que esses ataques de laser foi ele que fez também, mas o Tadano se recusa a acreditar nisso e diz que se eles continuarem falando isso, ele mesmo vai matar os dois. Voltando para casa depois da escola, um grupo de 8.000 alunos liderados pelo capitão Tadano emboscam o Prota para o acerto de contas final. O Prota ficou até de saco cheio, diz que eles deveriam estar estudando magia agora se tem tanto tempo livre, e o Tadano irritado chama o Kusanagi de trapaceiro. Ele dá de dedo e acusa ele de ter trapaceado antes, porque é impossível ele, um nerd sem talento, saber usar magia. Olha, quando eu falo que esses moleque é burro, velho, que vai além de burro? Esses caras é mais do que burro. O Tadano manda ele seguir e o Prota, de saco cheio, vai atrás. Nesse lugar, diz o folgado que ele não vai conseguir usar magia, e o Prota, cheio das ironias, fala que agora ele está cercado. O que ele vai fazer agora? Ele está ferrado. Nervoso de mais humilhação, o Tadano começa a dar socos no Prota com exemplo, os outros bucha vão fazer o mesmo. Eles estavam acertando agora e estavam com a certeza que o nerd fracassado da sala estava sendo moído na porrada, mas nenhum burro emocionado parou para prestar atenção e ver que nada estava pegando. O poder mágico do Prota no automático dá uma certa proteção, e nem isso os ataques deles conseguiam passar. O Prota estava de saco cheio, entediado mesmo, e ia fingir que apanhou para ver se eles ficavam satisfeitos e deixavam ele de lado. Mas antes dele conseguir fazer isso, a Mizuha, que agora eu vou chamar de Mizuhara, que é mais bonito, pega os guri no flagra. Aí azedou pro Tadano, e o Prota lá, com a cara de que tava sofrendo tanto, mas tanto que não tem como suportar. O Prota só querendo paz e toda hora dá treta pra ele. A Mizuhara come o butico dos moleques no sermão, porque ela viu eles batendo nele de graça. A bronca é tão forte que eles começaram até a cair pra trás com o poder da lição de moral. E mais uma vez o burrão pensa que é tudo culpa do Prota, que agora a Mizuhara não vai gostar mais dele. A garota vai lá, pega o Prota pela mão e leva ele embora dos valentões. Ver a garota que o gado é gado hardcore, meu irmão, pegando na mão de outra pessoa faz ele perder a cabeça. O Prota mesmo fala, lá vem o cara de novo. O Tadano brisadão ataca o Prota com a garota junto, e pior ainda, os outros alunos seguem o exemplo e atacam também. Os caras fervendo em ódio, a Mizuhara em pânico com isso, e o Prota do mesmo jeito. A explosão do ataque foi realmente forte, todos pensaram que ele estivesse morto com isso. Um deles até questiona se isso não daria problemas com a escola. O Tadano, que nem lembrou da Mizuhara, diz apenas que eles vão inventar um acidente pra escola e vai dar tudo certo. Mas pelo tamanho do rasgo no chão, e mesmo assim o nerd da sala estava lá de boas e ileso, os animais burros ainda, não se deram conta que esse era o maior erro que eles estavam fazendo na vida deles. E a Mizuhara, que era pra ter sido explodida junto do lado do Prota, tá lá. Ela não é uma nobre e eles quase explodiram ela junto? Não. O protagonista mesmo tem que perguntar pra ele se não deveria existir limite pra burrice no mundo. E mais uma vez o maluco sem cérebro fica nervoso e ataca de novo, e as amebas atrás vão também. Ishikami levanta a mão apenas e um dedo ele faz um círculo mágico pequenininho, e os acéfalos até acham graça. Eles continuam o ataque de fogo, só grupinho do elemento fogo ali, e o círculo minúsculo que o Prota fez antes foi uma planta que se enrosca nos moleques igual cena de eti em anime e suga os guri. E semana os moleques apagam. E pra provar mais uma vez que eles são fracos, o Prota drenou só um pouquinho, eles já caíram, diz ele. Sem palavras, ela vê que ele ia embora, então ela mete umas 10.000 perguntas. O que foi aquela magia? O que aconteceu? E que ele não deveria saber usar magia? E quem é ele de verdade? O Prota acha ela mais irritante do que nunca, e ao contrário de responder suas perguntas, ele faz uma outra
pergunta se ela não deveria falar alguma coisa primeiro antes de fazer tantas perguntas. Ela se toca e agradece por ter sido salva de virar um churrasco e timidamente olhando pro lado. E ele aproveitou a brecha para fugir da menina chata. Nossa, arrombadinho! Mais à noite o prota foi rondar a cidade abandonada para investigar. Ishikami diz que teve um mau pressentimento e como ele pensou, a cidade já está cheia de novo com monstros fortes. Se fosse só essa área, ele tem certeza que conseguiria lidar com isso, mas o problema é que ele sente que as outras cidades fora dessa cidade abandonada estão começando a pipocar monstros. Ele se lembra que nem a polícia era forte o bastante para lidar com os monstros, os alunos seriam eliminados se encontrassem algum. A dúvida do prota agora é que ele não pode derrotar todos os monstros do Japão, então como ele vai proteger um país inteiro? Na falta de um plano, ele faz o básico, com a mesma energia de antes ele ataca todos os monstros da cidade. Um trabalhador raiz encheu o butico de birita e estava perdido na região. Quase virou jantar, mas foi salvo pelo prota e de tão louco que ele tava, nem percebeu o perigo. Eu acho que foi só minha imaginação mesmo. O prota não quer ser descoberto e por isso ele se escondeu. O problema é que uma pessoa escondida gravou tudo com seu iPhone 18 e postou na rede social na mesma hora. No dia seguinte, os alunos que foram vistos envolvidos na briga depois da escola foram chamados. Usar magia fora da escola é punido com expulsão se não houver justificativa. Então o diretor pede a explicação agora. O Tadano então explica que foi o prota que usou magia e atacou eles do nada. O prota ficou até sem graça ao ver como alguém pode mentir tanto. E se ele ficar calado, a culpa vai cair sobre ele mesmo. Mas ele nem precisou argumentar. A Mizuhara tomou a frente e chamou o bando de mentirosos. Ela disse que viu tudo e falar a verdade o que aconteceu lá. Os alunos atacaram ele primeiro e ele só se defendeu com a magia defensiva. Por essa, nem o protagonista esperava. O moleque Tadano pede desculpas de novo. Se é assim, ele diz que foi um mal entendido. A Mizuhara fala na cara dele que ele fez bullying com o prota, agora quer jogar a culpa nas costas de quem apanhou, xinga ele de tudo quanto é nome que existe. Ser confrontado pela garota que ele é gado deixa o moleque perdido. Ele explica pra ela que ele estava apenas tentando tirar o lixo da escola porque o prota não merece estar no mesmo ambiente que ele. E o gado chega no fundo do poço e implora pra ela esquecer o nerd e virar a mulher dele. Ela diz que nem fodendo e ainda diz os motivos. Primeiro, é porque ele é bulinador canalha, é um violento e acima de tudo é burro igual uma pedra. Rapaziada, doeu tanto que até o prota sentiu essa dor. O diretor viu bastante, ele dá o veredito. Kusanagi usou apenas magias de autodefesa. Tadano e seus amigos são culpados e serão expulsos da academia. Kusanagi e Mizuhara são liberados para voltar para a sala de aula. No caminho, a garota ficou com raiva da situação, não parou de reclamar um momento com os garotos e até com o prota ela brigou por não ter falado nada na sala do diretor. E com isso, o prota para pra pensar e pergunta quantas vezes ela já tentou salvar ele mesmo? Ele começa a contar e foram um monte, e ele diz que ela é realmente uma boa pessoa mesmo no final das contas. Ela ficou coradinha e não tancou, foi embora na frente na sala de aula com vergonha. Nesse meio tempo, parando para pensar, Ishikami diz que Kusanagi morreu sim e depois ele reencarnou no corpo dele. A impressão que ele tem é que não foi um simples acidente de carro, alguém tem culpa nisso daí. Ou seja, não foi morte morrida, foi morte matada. O diretor, depois de expulsar os culpados, ainda fez questão de relatar isso para uma aluna, a irmã da Mizuhara, porque elas são filhas do maior contribuidor da academia e foi envolvida nesse incidente. Isso serviu para os dois alunos de classe S da academia fossem atrás do garoto que salvou a Mizuhara desse incidente. Por serem de classe S, aonde eles passavam chamavam a atenção. A dúvida é se é porque eles são gostosos ou porque são fortes, ou é os dois. Na escola agora é só paz pro Ishikami, de certa forma ficou até chato. O vídeo do cara misterioso que derrota monstros nas sombras também viralizou, e o prota que ouviu isso dos crias falando nem se ligou que era sobre ele. Talvez alguém na sala tenha percebido, mas não falou nada. O professor veio avisar que o Kusanagi e os outros estudantes que não puderam fazer o teste de medição antes porque a máquina estragou, vão fazer agora. E a curiosa da Mizuhara, que já fez o teste, veio junto porque quer saber o nível de poder do Kusanagi. Antes dos testes serem feitos, os alunos de classe S brotaram na sala de medição. A irmã mais velha da Mizuhara e o Katsuragi, os dois vieram ver do que o aluno é capaz. Como da última vez ele explodiu uma máquina por sobrecarga de energia, dessa vez o prota decide colocar a menor quantidade que ele conseguir na máquina. Ele se concentra ao máximo para não errar e ele acabou colocando pouca energia. E aqui vemos que até ser fraco é cansativo pro moleque. Limitar seu poder deixou ele mais cansado do que derrotar todos os monstros da cidade abandonada ontem. A máquina marcou 100 pontos de poder mágico apenas e atributo neutro, sem atributo elemental. Os alunos fodões vendo esse resultado de apenas 100 pontos acham estranho, mas como o atributo é neutro, é extremamente raro, então por causa disso eles acreditam que o prota venceu realmente os alunos valentões antes e salvou a Mizuhara. Já os alunos normais fazem piadas saudáveis sobre como ele é tão fraco assim. Até o professor ficou sem graça com
esse resultado horrível. Porém, a Mizuhara tem certeza que esse negócio tá errado. Não tem como alguém ser tão fraco assim, mas também não tem como uma pessoa ajustar seu poder mágico. Então ela tem certeza que tem coisa errada, bugada nesse moleque. E foi por isso que ele ficou cansado. E Chica me fala que manipular sua própria energia é muito cansativo, mas o resultado foi perfeito. Ele que manipulou o resultado. Então, voltando para a sala, Mizuhara, curiosa como sempre, ia perguntar sobre o teste, mas é interrompida pelos alunos de rank S da escola. Como o Prota não conhece as 12 estrelinhas, ele pergunta quem eles são, e ela responde. Ela diz que é Mizuhara Haruka, filha mais velha da família Mizuhara, e esse cara é Katsuragi Ryuji, e eles são no 3º ano rank S. Ele pergunta qual o objetivo deles, então a garota ignora a pergunta porque o objetivo dela é passar medo na irmã mais nova. A garota mais velha diz que é uma vergonha para a família ela ser sido salva por uma pessoa com menos de 100 pontos de poder mágico, e por medo a Mizuhara concorda com isso. A Haruka manda a Mizuhara sair da academia e ir para uma escola normal. Ela concorda com tudo que ela disse até agora, mas daí já é outros 500. Sua irmã mais velha então coloca o pau na mesa e diz que ela nunca ganhou da sua irmã mais velha, seja na academia ou nos esportes, ou até em luta ou em magia. Em tudo que elas fazem, a irmã mais velha é superior, e esse é o argumento para sua irmãzinha obedecer às ordens de sua irmã mais velha. Ela entrou forte na mente da Mizuhara e ficou falando: sai da escola! Não! Tá bom, eu não vou aguentar mais. O Prota, que ficou só olhando antes, teve que interromper pra falar que essa irmã mais velha dela aí bateu o recorde de arrogância. E aí ele chamou a atenção dela. Ele diz mais, o Prota fala, todo posturado sem medo, que ela é bem cuzona na real. Ela se gaba muito mais do que parecia que a Mizuhara se gabava pros alunos por aí. A irmã mais velha ainda continua, humilha a garota, dizendo que ela tem zero talento pra magia se comparado a ela, e que a família só precisa de uma maga talentosa. A garota fica realmente apavorada. Então Ishikami corta o clima dizendo que se é assim, a Mizuhara pode vencer essa folgada. E a Mizuhara, chorando, não entende. Já a irmã mais velha diz que consegue esbagaçar ela aqui agora mesmo. Então o Prota diz que não, agora não, hoje não. Daqui uma semana, 2 semanas, a Mizuhara consegue vencer. A garota que bateu o recorde de arrogância então propõe um duelo 2v2 entre eles, Haruka e Katsuragi contra os dois. O Kusanagi olha pra ela e pergunta se ela tem mesmo certeza disso. Ela diz que ela propôs, fala que tem certeza, está combinado por ela. Então o Prota diz que por ele está tudo bem, só faltava a Mizuhara aceitar este duelo. Ela, por mais que tivesse medo da irmã, o medo passou e ela aceitou o duelo, rapaziada. Agora que está combinado, o Prota joga na mesa a condição dele: se ela vencer, nunca mais vai citar esse assunto na vida de atentar a irmã. E se eles vencerem, a Mizuhara vai sair da escola e vai pra academia normal. Acordo feito. Depois que os arrogantes foram embora, Mizuhara chamou o Prota pro terraço da academia e pediu pra ele ensinar hacks mágicos pra ela também. E o Kusanagi ficou aliviado, pois ele pensou que ela iria falar outra coisa pra ele. Achou que ela ia se confessar, safado? Sim. Ele malandramente disse que ele só tem 100 de poder mágico, não é uma boa ser ensinado por uma pessoa tão fraca assim. Ela diz que sabe que ele esconde os verdadeiros poderes dele. E foi ideia dele desafiar a irmã, então ele deveria esperar por isso, deve assumir a responsabilidade. O Prota reconheceu que foi jantado em argumentos e já ia aceitar, mas ela até implora pela ajuda dele. E sendo assim, ele aceita, não tem como negar. Ele vai ajudar a garota, mas desde que ela obedeça tudo o que ele mandar ao pé da letra. Ela diz que aceita e toda fofinha, nem parece mais aquela metidinha do começo da obra. O Prota diz que então a partir de amanhã vai ser o treinamento, só precisam descobrir aonde vai ser o treinamento. Ela dá a ideia de ser na casa dela, mas só no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like para o C2, um abraço para o até mais.